Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Que alegria ter vocês aqui. Em nosso canal nós respondemos assuntos bíblicos, teológicos, perguntas que os nossos amigos me enviam. Inclusive você pode fazer o mesmo e enviar a sua pergunta aí no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Mande um vídeo com o celular assim deitado e eu vou responder você aqui. Aproveita e me segue aí no Instagram, tá bom? E olha, hoje eu vou responder a pergunta do Paulo, lá de Manaus, uma pergunta bem interessante. Eu queria que você prestasse atenção nessa pergunta, porque muitas vezes nós tendemos a duvidar do amor de Deus ou da presença dele ao nosso lado quando nós clamamos tanto e não recebemos a resposta que esperávamos. Fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Oi, pastor Eliezer Domes, tudo bem? Aqui é o Paulo de Manaus. Eu queria perguntar do senhor, pastor, a questão é que quando nós oramos e jejuamos, às vezes esperamos respostas de Deus, né? Muitas das vezes. Também Deus é capaz de nos transformar, né? Também quando nos consagramos, jejuamos e oramos. Mas eu gostaria de saber, pastor, porque às vezes quando oramos, jejuamos, nos consagramos, acontecem coisas assim. Acontece mais problemas, né, do que a gente estava pensando. Por que acontece isso aí, pastor? Gostaria se pudesse dar uma resposta para essa compreensão, tudo bem? Abraço e tenha um bom dia. Muito obrigado, Paulo, por sua pergunta. Essa realmente é uma pergunta muitíssimo interessante. Olha, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus disse também aqui, na sua palavra, ele disse que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Olha, como é que eu posso entender estas promessas de Cristo em face de uma solicitação que eu faço, de um pedido a Deus, de uma oração que eu faço a Ele, e ao invés de receber as promessas, a resposta às minhas orações, eu recebo tribulações, porque se eu não recebesse nada, já seria algo assim, né? Dizer, poxa, ele disse que se eu cresce, eu receberia. Será que eu não estou crendo? Será que é falta de fé da minha parte? Mas ao invés de não receber, eu ainda recebo, é o contrário, provações. Pastor, me ajuda aí. Olha, a Bíblia ela deve ser entendida dentro de seu contexto mais amplo. É desejo de Deus responder os seus filhos, é desejo de Deus dar aquilo que nós pedimos, conforme a sua vontade. Quando nós trilhamos o caminho de Deus e nós pedimos para que Deus guie os nossos passos, algo muito importante precisa ser levado em consideração. Quando eu peço a Deus que guie os meus passos, eu estou pedindo a Ele e eu estou dando liberdade para Deus agir na minha vida, inclusive para não me dar ou não permitir que eu tenha coisas ou que Ele responda às minhas orações de um jeito que aquilo me afaste dele. E aí você pode pensar assim, mas o que eu estou pedindo não é nada que poderia me afastar de Deus. Bom, nós temos esse conhecimento aqui, da eternidade, enfim, das coisas, do tempo. Deus tem. Ele sabe todas as coisas. Então, existem pessoas que clamam a Deus, pedem por resposta e Deus responde imediatamente. Deus às vezes demora um pouco, mas responde também, da forma como a pessoa pediu, ou Deus pode simplesmente não dar aquilo que a gente pediu. Existem exemplos bíblicos disso? Claro! Eu garanto a você que talvez você e eu não tenhamos o mesmo relacionamento de intimidade com Deus que teve, por exemplo, o apóstolo Paulo. Eu não tenho. Eu gostaria muito de ter, não é? De dizer assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nossa, eu não digo a você, olha, é difícil você ter um nível de intimidade com Deus tão grande a ponto de dizer uma coisa dessas. Paulo realmente era uma pessoa que andava com Deus. E um dia, Paulo, que tinha um problema, alguns teólogos entendem que era na visão, mas não há consenso de fato em qual seria esse espinho na carne. Paulo, ele tinha um espinho na carne. Ele tinha uma privação, uma provação, algo que o afetava. E um dia Paulo fez uma oração. E eu não posso dizer que Paulo era um homem sem fé. E ele disse, Senhor, tira de mim o espinho na carne, tira de mim essa provação, tira de mim. E Deus respondeu para Paulo o seguinte, a minha graça, Paulo, te basta. Mas o senhor não vai tirar? Não, não vou tirar. Você vai ficar com isso aí até o dia que você morrer.
Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nem sempre Deus nos dá aquilo que nós pedimos, como nós pedimos. E às vezes as provações vêm. Mas também o mesmo Jesus que disse, olha, se você me pedir crendo receber, você vai receber, também disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui parece que existem paradoxos, parece que existem contradições, mas não há contradições. Para aquele que exerce a sua fé em Cristo, para aquele que confia no Senhor, mesmo quando as provações vêm, essas pessoas que confiam em Deus, elas permanecem inabaláveis. E eu quero relembrar a você, meu querido Paulo, e você que me assiste, a história de Jó, um homem que tinha fé. E eu queria ler 3 características de Jó que me fazem perceber que ele era um homem diferenciado. Não era como eu e você. A Bíblia diz sobre o caráter de Jó, havia um homem, eu estou lendo Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, ele era tão fiel, mas tão fiel a Deus, que não existia ninguém na face da terra semelhante a ele. E quem foi que disse isso? Não foram homens. Quando Deus conversa com o diabo, Deus diz no verso 8, observaste tu, meu servo Jó, porque não há na terra ninguém semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 3 características. Um homem sincero, um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó não fazia parte dos top 100, os 100 mais obedientes a Deus. Não fazia parte dos top 10. Jó não era aquele que, não, em os 10 melhores ele está no meio dos 10. Não, Jó era o número 1. Não existia ninguém na terra, ninguém. Você podia pegar todos os habitantes da terra, não tinha um igual a ele. Simples assim. Jó orava a Deus, porque a Bíblia diz que ele era temente a Deus, e a Bíblia diz que ele orava pelos seus filhos, oferecia sacrifícios. Jó era um homem temente a Deus. Se desviava do mal. Interessante que a palavra hebraica para desviar-se do mal aqui dá a ideia de mais ou menos assim. Imagine que você vai caminhando na rua e de repente você vê o mal. Imagine o mal personificado, né? Jó atravessaria para o outro lado da rua, para não passar nem perto do mal. Esse era Jó. E o que aconteceu com ele? Perdeu todos os seus bens, perdeu os seus 10 filhos, perdeu a sua saúde. Satanás atacou nas 3 áreas que um ser humano precisa para ser humano. O físico, na saúde. A família, que é aquilo que o ser humano traz os seus vínculos. E o seu trabalho, os seus bens. Um homem que não tem família, um homem que perdeu família, que perdeu os bens e que perdeu a saúde, ele é quase um indigente. Pessoas por muito menos tiraram a vida. Jó permaneceu firme. Quando foi sugerido a ele, olha, amaldiçoa Deus e morre logo, o que eu posso fazer, né? Ficar com você desse jeito aí, a mulher dele dá essa sugestão, ele disse, você fala como qualquer louca. Eu recebi o bem de Deus, também não poderia receber o mal. Ele nem sabia que era Satanás que estava fazendo tudo aquilo com ele. Mas a sua fé permaneceu inabalável. Por quê? Porque a fé de Jó não estava condicionada à recepção de bênçãos, às respostas de Deus às suas orações. Se Deus responder favoravelmente o que eu peço, agora eu estou cheio do dinheiro. Deus respondeu favoravelmente o que eu peço, tenho 10 filhos. Deus respondeu favoravelmente o que eu peço, tenho uma excelente saúde. Deus respondeu favoravelmente o que eu peço, eu sou o maior de todos do Oriente. Diz a Bíblia que Jó era o maior de todos do Oriente. Então, está tudo bem. Faltou a bênção, faltou os bens, faltou a saúde, faltou os filhos. Agora então não quero mais servir a Deus? Não. A obediência de Jó não estava condicionada àquilo que ele poderia receber de Deus ou não. Jó era fiel porque era fiel. E é esse tipo de fidelidade que nós precisamos ter para com Deus. A nossa fidelidade para com Deus, ela não pode estar condicionada àquilo que vamos receber de Deus. Se eu receber as bênçãos, sou fiel. Eu oro, pastor, e ao invés de receber as bênçãos, eu recebo provações. As provações, elas são amigas de Deus para purificar, porque nenhum ouro é purificado, nenhum ouro é puro sem antes passar pelo fogo. Sim, as provas são amigas de Deus para nos purificar. É claro, Deus, como disse
antes no vídeo, ele pode te responder favoravelmente, te dando bênçãos aqui, sem problema algum. Mas se as provações que Deus permite forem para edificação espiritual, mental, moral e até física, sim, Deus vai permitir que elas venham para te fortalecer. Não enxergue nas provações o desabono divino, não enxergue nas provações a falta de fé, porque eu tenho falta de fé. E essas igrejas da teologia da prosperidade por aí, você está passando por isso porque você não tem fé em Deus, você está passando por isso porque você não acredita em Deus, você está passando por isso, é um castigo divino, porque o servo de Deus é só bênção. Não. Você vai passar por provações, você vai passar por dificuldades. Todos os apóstolos de Cristo, exceto João, o apóstolo amado, exceto ele, todos os apóstolos morreram de forma terrível, torturados, um crucificado de cabeça para baixo, o outro decapitado, o outro foi arrastado de cavalo de uma cidade até outra, saiu o couro do seu corpo todo, o outro foi traspassado com lança. Os mártires morreram nas fogueiras, queimados vivos, comidos pelos leões. Não é porque eram pessoas que não tinham fé? Não, é porque elas tinham muita fé, a ponto de entregar a sua vida por amor a Cristo. As provações elas vieram, não para diminuir a fé, mas para fortalecer. Então, querido Paulo e querido amigo que me assiste, se as provações vierem depois de você ter solicitado de Deus bênçãos, não imagine que é porque você não tem fé. Claro, pode acontecer de você não ter fé e não receber a bênção que você pediu. E isso é possível, mas não é algo determinante. Não, sabe, você pediu, teve fé, então é obrigatório acontecer do jeito que você pediu. Tudo que você pedir, conforme a vontade de Deus, se for desejo de Deus, você vai receber. Sabe, Jesus já tinha entendido isso. Jesus tinha entendido isso, porque na condição humana, você acha que ele queria morrer, que era feliz da vida, eu quero morrer, quero sofrer, eu quero que um prego atravesse a minha mão, eu quero suar sangue, né? Eu quero passar por toda a provação possível. Lógico que não. E lá no Getsemane ele deixou isso muito claro quando ele fez uma oração. E ele disse, Senhor, tá difícil. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus não tinha fé? Para o cálice não passar logo? Passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus ele pede que a vontade do Pai seja feita. E é assim que um cristão deve orar. Você vai pedir a Deus com fé. E dizer, Senhor, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E eu tenho certeza que Deus vai responder conforme a vontade dele. E se as provas vierem, lembre das histórias que eu contei. Lembre-se, Deus ele pode fazer das provas um momento ele pode usar as provas para fortalecer você, para que a sua fé seja reavivada. Que Deus abençoe você. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.